Olá! Se você é cristão, provavelmente você acredita que o estudo da Palavra de Deus é algo essencial na caminhada cristã. Ler, estudar e aplicar corretamente a Bíblia em nossa vida é tão importante para o cristão quanto é para o ser humano respirar e comer. Ainda assim, a Bíblia é um livro desafiador, pois possui milhares de anos de distância entre nós e os autores originais da Bíblia, além de uma linguagem muitas vezes complicada de se entender e de se interpretar. É justamente pensando nisso que a equipe do Cristãos Cansados e do Contra a Cultura resolveu fazer um curso todo especial e completo para ajudar você nessa jornada. Este curso está em desenvolvimento e será lançado tão logo fique pronto, mas para que você fique por dentro de todas as novidades e acompanhe o lançamento, faça agora mesmo seu pré-cadastro acessando o site queroentenderabiblia.com.br. Tudo junto, sem acento, queroentenderabiblia.com.br. Muito fácil, né? Através desse curso, você irá descobrir ferramentas adequadas para tirar o máximo de proveito do seu estudo. Você vai aprender a lidar com dicionários, comentários bíblicos, concordâncias, léxicos, várias ferramentas que vão te ajudar muito nessa jornada. Você também vai conhecer os vários estilos literários que compõem a Bíblia e aprender a estudar cada um deles de forma única. Além disso, você vai aprender a reconhecer o contexto e o ponto central de cada passagem ou capítulo bíblico e aprender a aplicá-lo corretamente. Você vai adquirir a habilidade de ler o texto bíblico de uma forma atenta, de uma forma significativa, buscando a realidade histórica, os padrões geográficos, temporais, sociais, seus personagens, a intenção do autor, tudo isso para que você possa encontrar o significado real que de fato vai te transformar à medida que você vai lendo a palavra de Deus. Você também vai aprender a evitar os perigos da interpretação equivocada da Bíblia e de usar presunções, ou seja, de projetar no texto aquilo que ele não diz. Você vai se tornar consistente na sua leitura bíblica como um todo e vai evitar a seletividade de apenas buscar aqueles textos bíblicos que comprovam o que você já acredita. E se você deseja também, você vai aprender a produzir sermões poderosos e também estudos bíblicos baseados em um estudo contundente e coerente da palavra de Deus. Tudo isso e muito mais vai estar disponível nesse curso completo e acessível que vai mudar, eu tenho certeza, a sua forma de ver a Bíblia, ler e estudar e também aplicá-la na sua vida. Não perca tempo e faça agora mesmo seu pré-cadastro. Ao fazê-lo, você vai receber imediatamente um e-book gratuito já com dicas de como estudar a Bíblia. E você vai ser adicionado agora mesmo em uma lista de transmissão que vai enviar periodicamente outros materiais, dicas de leitura e finalmente, quando o curso estiver pronto, você vai ser o primeiro a saber. Então não perca tempo, acesse queroentenderabiblia.com.br, coloque lá seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp e você vai fazer a pré-inscrição para receber todo esse material quando ele estiver pronto. Beleza? Eu te espero lá, fique com Deus e até mais. Em 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você aqui na Rádio Novo Tempo. É uma alegria muito grande ter a sua companhia para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Estamos aqui chegando ao meio dessa temporada fantástica, que é a temporada Criaturas da Palavra. O episódio de hoje, que vai falar um pouco mais sobre a importância da interpretação bíblica, é o episódio de número 6 e se chama Quem Mexeu no Meu Texto? Vamos falar um pouco aí sobre as questões necessárias à interpretação, formas erradas aí da gente interpretar, algumas posturas que a gente tem quando a gente vai ler o texto bíblico, que a gente deve evitar, outros que a gente deve abraçar ou buscar. Então, o episódio de hoje é sobre interpretação bíblica. Como sempre, Vanédia Cândido fazendo sua participação aqui conosco. Tudo bom, Vanédia? Tudo bem, Isaac? Prazer estar aqui de novo. Muito bem, e ele que já participou com a gente em temporadas passadas aí, tá de volta novamente, Jader Silveira. Tudo bom, Jader? Tudo bem, obrigado, Isaac, pelo convite. Eu quero lembrar você de acessar aí o site queroentenderabiblia.com.br. A gente já vem falando desse site aí, desse projeto nos episódios anteriores. Eu quero reforçar o convite. Acesse o site e se cadastre, porque a gente está montando um curso de interpretação bíblica. É um curso básico, um curso simples, mas que eu tenho certeza que vai agregar bastante aí na sua vida devocional, na sua leitura bíblica. Vai te trazer aí ferramentas, talvez algumas coisas que você não conhecia.
Então você vai poder se aprofundar e ler a Bíblia com muito mais proposição, com muito mais profundidade. Eu tenho certeza que vai te abençoar. E acesse também os nossos canais oficiais nas redes sociais, né? Acesse lá o youtube.com/cristãoscansados e também o nosso site cristãoscansados.com.br e você vai encontrar bastante material lá para te ajudar no estudo da Bíblia. Beleza? Vamos então para o nosso episódio. Por que a gente precisa de interpretação bíblica? Por que quando a gente vai ler o texto bíblico, a gente não pode simplesmente sair lendo e tirando qualquer conclusão que a gente quiser? A gente já mencionou aqui nos episódios anteriores que tem pessoas que acham que assim, o texto bíblico ele é infinito de possibilidades. Eu leio o texto e o que eu entender do texto é uma aplicação válida. Quando eu faço isso, Vanédia, eu estou tendo uma postura adequada? Primeiro, Isaac, que toda leitura é interpretativa, né? Não tenho como ficar isenta de fazer a interpretação do texto. Tem gente que fala assim, mas é muito simples ler a Bíblia, é só ler o que está lá, da forma que está lá. Isso é muito ingênuo pensar assim, né? Porque quando a gente vai ler qualquer coisa, não só a Bíblia, a gente vai carregado de uma série de pressupostos, né? A gente vai com uma série de vivências nossas, e a forma como a gente enxerga o mundo, a gente costuma levar isso para a Bíblia e para qualquer leitura que a gente faça. Então a gente tem essa tendência de pegar os nossos pressupostos e impor ao texto. Então a questão é que a gente não vai conseguir fazer uma leitura completamente isenta de pressupostos, mas o máximo que a gente puder, a gente vai ler o texto se afastando o máximo disso, pegar o contexto da passagem e tudo mais. E para a gente poder pegar o contexto, para se habituar a isso, leva um tempo, né? Para a gente poder fazer isso conscientemente, porque trazer os pressupostos para o texto é algo inconsciente mesmo. Mas para a gente poder fazer isso conscientemente, eu vou agora tentar ao máximo ler o texto sem trazer meus pressupostos para ele e tudo mais. Isso leva um tempo, isso tem técnicas, tem regras para a gente fazer isso, né? O que são pressupostos? Tem algum exemplo que a gente pode dar de um pressuposto que a gente traz quando a gente vai ler a Bíblia? Caso a gente entenda o que é um pressuposto, não basta simplesmente eu desligar meus pressupostos, né? Eu falo assim, se o pressuposto atrapalha a leitura da Bíblia, basta eu abrir mão dos meus pressupostos e fazer uma leitura isenta da palavra de Deus, e aí eu vou conseguir atingir aí uma interpretação mais correta. É possível fazer isso? É praticamente impossível, né, a gente fazer isso, até porque os nossos pressupostos, eles fazem parte de quem nós somos. Por exemplo, se eu trabalhei a vida inteira no campo, trabalhando com ovelhas, com gado, quando eu leio a passagem "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", automaticamente eu vou fazer essa associação porque eu vivi a vida inteira com isso. Eu vou para o texto com isso que eu trouxe da minha vida, da minha bagagem. Mas para uma pessoa que viveu a vida inteira numa cidade e ouve Jesus falando, por exemplo, sobre a parábola dos semeadores, da colheita, ele vai trazer outras ideias para cima desse texto. Então, não tem como a gente desligar. O exercício que a gente pode fazer eu sempre ouvi isso sobre esse texto. Agora, que tal se eu ouvir o que o texto tem a dizer sobre isso? Vai fazer sentido? O texto apoia essa minha ideia? Desde que a gente nasce, né, a gente é bombardeado com filosofia. A grosso modo, se a gente fosse fazer uma divisão muito básica assim, da nossa vida, a Bíblia clama ser a verdade e ela tem uma explicação para as principais questões da nossa vida. Só que também a filosofia, ela também vai clamar isso e também ela vai querer clamar e ela também vai querer explicar tudo. E não tem como a gente desligar de tudo aquilo que a gente recebe, das pessoas que a gente convive, dos cenários, dos ambientes, da mídia, de tudo. Não tem como desligar. É um exercício constante que a gente precisa estar fazendo, porque pode ser o maior especialista da Bíblia. Ele vai ter também os pressupostos dele quando ele for ler. Então os pressupostos são esses conjuntos de informações e de criação, de estudo, de criação familiar, né, de convivência, que a gente vai adquirindo no nosso crescimento, né? Às vezes uma pessoa nasceu numa família um pouco mais rígida em termos de disciplina, né, mais militarizada, então ela tem uma visão mais estrita da ordem, de como as coisas devem ser feitas, né? Outra família às vezes é um pouco mais aberta, um pouco mais flexível com as coisas, e tudo isso afeta a forma como a gente vai interpretar o texto, né? Tem um exemplo que eu gosto de dar num dos sermões que eu costumo pregar sobre Romanos 12, que é bem fácil da gente entender como a gente encara os pressupostos, né?
Por exemplo, quando você lê lá Romanos 12, tem uma expressão lá que Paulo usa que é culto racional, né? O culto racional que é o culto agradável e aceitável a Deus. Quando a gente lê a palavra culto, imediatamente um cristão tradicional, ele cresceu a vida inteira dele indo à igreja, né? E aquela programação de sermão, música, oração que a gente faz dentro da igreja, a gente chama de quê? De culto. Culto. Então eu passei minha vida cristã inteira ouvindo culto, dentro da igreja. Programação é culto, programação é culto. E aí quando eu leio Paulo dizendo assim, culto agradável a Deus, culto racional, imediatamente, na minha cabeça, eu interpreto que Paulo está falando de uma programação de igreja. Aí a gente já sai aplicando, né? Porque a programação da igreja tem que ser racional e tal. E aquele culto é o culto que vai agradar a Deus, né? É, o culto racional. Só que aí tem outro problema. O que é racional? Aí a gente vai colocar o que a gente acha que é racional. Aí, de novo, se eu sou uma pessoa mais estrita, culto racional é um culto que não pode ter nenhum tipo de movimentação emocional. É um culto que... Mas aí... é o culto que eu acho que tem que ser. E aí a gente vai projetar isso no texto e tentar fazer o texto dizer o que a gente já acredita, né, Vanédia? Então, assim, qual que é o perigo, e como isso manifesta de forma mais prática, de eu, de fato, me colocar ou colocar as minhas pressuposições em cima da interpretação da palavra? O perigo é muito grande porque, geralmente, quando a gente leva para o texto aquilo que ele não diz, a gente deixa de dizer o que ele diz. Isso acontece muito. Até quem tem o livrinho da lição, né, que acompanha a lição, que é dos mesmos autores, né, o Como Entender a Bíblia, ele traz o exemplo de uma passagem, que é Mateus 18:20, que diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Só que a gente usa isso aí para falar de quê? Se tem pouca gente no culto, aí a gente é tipo assim um consolo, né? Olha, gente, tudo bem. É para tem justificar a falta de compromisso do membro em ir à igreja, né? Aí tem que ter um quórum mínimo, né? Basicamente é isso, né? Um quórum mínimo para que Deus se apresente, Esteja né? Então, presente. só Então tem isso significa que eu não posso fazer culto sozinho, né? Se for a gente só fosse eu levar lendo a isso- Bíblia e cantando, eu não posso fazer culto. Exato. Se a gente fosse levar isso como a sério, né? Como a gente interpreta isso, de fato, eu não poderia orar sozinho, fazer o culto sozinho. Mas a questão é que quando a gente vai olhar no contexto, o que está sendo tratado ali é com relação à disciplina na igreja. E aí quando você vê a partir do verso 15 até o verso 20, Jesus está falando sobre, se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Se ele não ouvir, você leva contigo 2 ou 3 testemunhas, veja aí, 2 ou 3 testemunhas, para que pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, né, toda palavra se estabeleça. Se não ouvir ainda estes, leva o caso à igreja. Se não ouvir a igreja, aí você o trata como gentil ou publicano, ou seja, como não fazendo mais parte do corpo da igreja, daquela comunidade. Só que o texto ali, em momento nenhum, fala sobre culto, né, reunião na igreja. Ele fala de disciplina, né? Você, se teu irmão está pecando, você vai tentar convencê-lo, e aí você leva 2 ou 3 pessoas, aí vem o 2 ou 3. Onde estiverem 2 ou 3, ou seja, a decisão que a igreja toma reunida, né? Eu estou ali para dar sabedoria à igreja, para apoiar aquela decisão, se for uma decisão no Senhor, né? Tomada com para guiar a Bíblia igreja, como base. né? Exato. Então, veja só, quando eu não levo o contexto em consideração, eu fico achando que esse texto está falando sobre um quórum mínimo para começar o culto na igreja. Aí a gente pega, se eu vejo alguém cometendo um pecado, assim, na rua, tô passando na rua, vejo um irmão em pecado. Aí eu pego, o que eu faço muitas vezes? Olha só, rapaz, eu pego o celular, irmã, não acredita quem eu vi, fulano de tal, olha, mas para orar por ele, viu? A desculpa da fofoca é a oração, né? Então a gente vai orar por ele, viu, não sei o que, tal. Aí ninguém falou com o irmão, ninguém seguiu Mateus 18. O irmão estava em pecado, mas não foi confrontado por ninguém. Aí o caso já é levado à igreja, porque todo mundo ficou sabendo e virou um escândalo. E aí esse irmão é eliminado. Mas o irmão fofoqueiro, que não foi até ele, que não foi, né, conversar com ele, fica tudo bem com ele. E a Bíblia fala veementemente contra a fofoca, muito claramente. Tiago fala o tempo todo com relação à maledicência, né, à língua. A língua. Exatamente, mas eu não levo isso em consideração porque eu estou colocando no texto lá de Mateus 18:20 o que ele não diz. Então eu vou deixar de falar do que ele diz. Muitas vezes a gente afasta pessoas da igreja porque a gente não é bíblico. A gente não trata a fofoca com a gravidade que ela tem, porque a gente não segue Mateus 18, e aí a gente trata de outra coisa que o texto não está falando.
E esse é um texto muito poderoso porque no verso anterior ao que esse usa, Deus está falando que ele vai conceder qualquer coisa que essas pessoas pedirem quando elas estiverem de acordo. Ou seja, Deus não vai dar qualquer coisa que eles pedirem. Deus está falando que ele vai fazer de tudo para reatar essa pessoa ao corpo da igreja. Deus vai fazer de tudo para salvar essa pessoa. Então a beleza do texto que está mostrando que a igreja e Deus farão de tudo para reatar essa pessoa, ela se perde nesse sentido quando ele é mal interpretado. Exatamente, o texto está falando ali de ganhar o irmão. O objetivo é trazer o irmão de volta e não afastar. Mas a gente muitas vezes afasta porque a gente não segue o que está ali dizendo no texto, porque a gente já vai com nossos pressupostos para o texto, não deixa o texto falar. Esse é o grande caso, de fato, de a gente não se submeter à palavra, mas de colocar nossa carga interpretativa em cima do texto, né? E isso acontece já muitas vezes, imagino, porque a gente julga, principalmente a gente que está na igreja há muito tempo, já ouviu muito sermão, principalmente quando a gente já ouviu muito sermão. Por exemplo, a TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo, né, da qual eu trabalho aqui, faço parte, ela é uma bênção em muitos aspectos, né, porque ela leva a mensagem para muitas pessoas que não conhecem, mas também, por outro lado, a gente acaba ouvindo muita programação, assistindo muito sermão, muito pregador, muita mídia, o tempo todo, muito conteúdo, e a gente não lê de fato a palavra sozinho ali, despido dessas coisas, a gente ali analisando o texto. E o que acontece? Quando a gente ouve muito sermão, a gente sempre está pegando um pouco da carga interpretativa daquele pregador, né? Um pregador que já teve a sua experiência com o texto, que já fez análise dele do texto e tal. E muitas vezes essa familiaridade que a gente vai atribuindo ao texto bíblico, né, que a gente vai agregando no decorrer da nossa vida na igreja, ouvindo todos esses sermões, todas essas mensagens, vai criando na gente outros pressupostos também, né? Então a gente já cria uma biblioteca de interpretações, e aí quando vem uma outra pessoa e fala assim, irmãos, vamos ler o texto bíblico tal, na igreja, né? Aí você nem abre a Bíblia. Você fala assim, esse texto eu já conheço. Ele fala disso e disso e disso. Você já se fecha para uma utilização do texto ali, você já julga que já sabe de cor, já sabe as ideias, e aí a gente perde muitas vezes de tentar de fato entrar mais fundo no texto e aprender o que a Helene está dizendo, né? Sim, e a gente acaba limitando o poder de Deus na palavra, né? A gente já achou o quê? Que todo aquele texto foi esgotado, que não há nenhuma verdade nova para se explorar naquele texto. Partindo do pressuposto que o texto estava certo, né? Que a interpretação partindo do pressuposto que o texto está correto, então a pessoa não vai mais se debruçar naquele texto, né? Ela acaba limitando o autor do texto naquela mensagem ali apenas, né? Achando, não, aquilo ali é para aquela época, já se esgotou, o texto não possui outras verdades, ele não se encaixa com o contexto maior, e o texto acaba se encerrando ali, é como se a pessoa, essa parte da Bíblia já está resolvida. Assim, às vezes eu vou falar na igreja e eu peço para as pessoas completarem a frase, né? Um texto bem conhecido, Mateus 6,33. Aqui fala assim, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e aí as pessoas completam, né? Uns falam, todas as outras coisas serão acrescentadas, outros falam, todas as demais coisas serão acrescentadas. E aí eu fico, né? Mas eu ouvi de duas formas aí, todas as outras coisas, as demais coisas, como é? Aí as pessoas, eu digo, lê o texto aí, como é que tá? Aí todo mundo se surpreende, porque o texto não fala nem uma coisa nem outra, o texto diz, todas estas coisas. Olha, tá vendo? A gente decorou o texto errado. Isso tem consequências aí nesse caso. Porque quando a gente vai olhar o que são estas coisas, Jesus explicita quais são estas coisas. Você olha no contexto, está falando de comida, bebida e vestes. Ou seja, Jesus vai dar o básico, Deus vai dar o básico para que a gente consiga sobreviver, né? E claro, algumas pessoas podem ter mais do que isso. Só que ele não prometeu isso. Ele prometeu que a gente vai ter o que comer, o que beber e o que vestir. A gente fica, não, mas eu vou passar naquele concurso porque eu busquei em primeiro lugar o reino de Deus, então todas as outras coisas serão acrescentadas. E aí fica a imaginação livre, né? O que eu quiser dizer. Aí você já junta com o texto que o Jader falou ali, né? De que se você orar em nome de Jesus, aí mesmo que chega, né? Aí a pessoa acha que orar em nome de Jesus Senhor, eu quero um carro em nome de Jesus, amém. Né? Você colocou em nome de Jesus, amém, é o alakazam do cristão, né? É o abracadabra do cristão, é o Shazam, né? Muitas vezes a gente usa aquele verso de Davi, né? Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Salmo 1, né? Sim. Muitas vezes a gente acha que meditar é isso, né? Não, o pastor pregou, eu orei, o Espírito Santo ele tá comigo. O sermão foi muito bonito.
o sermão foi muito bonito e faz sentido com uma notícia que eu vi essa semana na internet, e Deus está... E juntando tudo isso, a pessoa medita, né? E muitas vezes a gente deixa de usar o mais importante, que é a nossa mente em cima do texto bíblico. Então, usar a mente no texto bíblico não é algo não espiritual. Que nem a Vanessa falou, pergunta quem são esses personagens, né? Aonde que aconteceu isso? Quem disse isso? O que está escrito em volta dessa história, né? O contexto imediato. Isso é o que realmente significa meditar na palavra de Deus. É você ir com um pouquinho assim de ceticismo na questão do pressuposto. Puxa, a vida inteira eu ouvi isso, mas será que é isso mesmo? Tá na hora de eu descobrir por mim mesmo se aquilo que me ensinaram a vida inteira vai fazer sentido ou não agora. É ser como aqueles lá de Bereia, né? Bereanos. Os de Tessalônica, tipo, eles ouviam, falaram, bonito, irmão, né? É isso aí e tal. Mas Paulo fala assim, esses caras que concordavam comigo em tudo, eles eram menos excelentes do que os caras que ouviam eu falar e falavam assim, legal, Paulo, o que você falou aí, mas dá um tempo que a gente vai precisar provar o que você falou aqui. Os caras chegavam em casa e iam para a Bíblia e falavam assim, nossa, tipo, será que o que ele falou é isso mesmo? Vamos conferir aqui? E os caras faziam, né, uma análise do texto ali, tentavam entender, tentavam aprender. Não, Paulo realmente falou a verdade aqui, a gente está interpretando aqui e faz sentido o que ele falou. A gente não faz isso, né? A gente já tem essas... De novo, mais um pressuposto, né, Vanédia? A gente tem esse pressuposto de que alguém subiu no púlpito, fez uma oração e pediu a condução de Deus, tudo que ele vai falar ali já está automaticamente avalizado pelos céus como verdade inequívoca, né? Falar em púlpito, eu vi uma vez, isso é um relato verídico, o cara contando isso, assim, ele estava assistindo um filme e aí ele viu, assim, o close, né, na cena, que era um homem se abaixando para pegar uma máscara que estava no chão. Aí ele pensou assim num título, né? O homem que apanhou a máscara caída. Pronto, já era o título do sermão. Agora ele só precisava de um texto bíblico para poder fazer o sermão. O título ele já tinha o tema porque ele viu no filme o cara apanhando a máscara. Olha, Deus não tem compromisso com as minhas ideias, né? Por mais legais que eu ache minhas ideias, Deus não tem compromisso com elas. Ele tem compromisso com a palavra dele, né? Então, assim, muitas vezes a gente corre o risco de subir ao púlpito ou de mandar uma mensagem bíblica para alguém sem ter compromisso com a palavra de Deus, tendo um compromisso prévio com nossas ideias. E aí, quando a gente tem um compromisso com nossas ideias, a gente tende a esquecer, a deixar de lado aquilo que não nos interessa, né? E mais ainda, aquilo que vai contra nossas ideias. E muitas vezes a palavra de Deus nos confronta, né? A gente tem que... Se a palavra de Deus nunca discorda de você, então você está lendo a Bíblia errado. Isso que a Vanessa falou é muito sério. Duas coisas que eu quero ressaltar. Quando a pessoa ela tem uma ideia e ela vai na Bíblia para apoiar a ideia dela, ela vai encontrar apoio. Porque o meu avô falava que, filho, se você quiser escrever um livro sobre qualquer assunto, e você vai encontrar ele na Bíblia. E quando a gente faz isso, a gente tira o foco da escritura que é em Jesus e coloca o foco no homem, para justificar as ideias. E muitas vezes os autores bíblicos eles não deixam claro o objetivo deles ao escrever um texto. João ele faz uma exceção quando ele fala no final do Evangelho, no capítulo 20, no verso 30 e 31, que ele fala, olha, esse Evangelho foi escrito para que vocês acreditem que Jesus é o Cristo, e vocês crendo, vocês vão ter vida. E Lucas fala, né, que ele registra a fala de Jesus, que a lei, os profetas e os salmos, eles testificam de mim. Então, quando você tira esse foco, essa ideia primária de que toda a Bíblia é sobre Jesus, mas não, agora ela é sobre mim, você está destruindo um dos pilares da fé, de que o objetivo da Bíblia é que a pessoa compreenda a salvação cada vez mais e como ela pode se salvar em Jesus. Mas quando você traga essas ideias, como a Vanessa falou, né? A pessoa está dirigindo, cara, veio aqui um sermão, viu um acidente, a máscara caiu. Cara, isso aí vai dar uma ilustração para o meu sermão. Agora eu preciso encontrar um texto na Bíblia que vai apoiar isso. Você está destruindo Agora só preciso de um sermão para minha ilustração, né? Só preciso de um sermão para minha ilustração, exatamente. Você está destruindo quem Jesus é e toda a obra que ele fez na Terra. Isso me lembrou de uma piada, né? Diz a piada assim que uma vez a mulher chegou pro marido e falou assim: amor, eu queria um aparelho de som. Aí ele falou assim, mas qual modelo que você quer? Aí ela, aquele que vem com o carro por fora.
Isso aí que Jader falou, que a pessoa, quando vai na Bíblia querendo achar uma coisa, ela acha, né? Você pode achar até que Deus não existe na Bíblia, porque isso está escrito na Bíblia. Né? Salmo 10,4 diz, não há Deus. Só que quando você vê o contexto, ele fala, diz o louco no seu coração. Então, assim, quando você quer enxergar uma coisa na Bíblia, você tira do contexto, você retira cirurgicamente os textos ali de onde eles estão inseridos. E aí a gente faz um monte de... coloca a imaginação para funcionar e faz, né, sermões inteiros com base numa coisa que a gente tinha como pressuposto. Fizeram um experimento num lago, e aí colocaram, né, alguns turistas lá. Eles estavam num barco, e o experimento era o seguinte. Uma vareta era levantada por alguns segundos e baixada. Depois era levantada de novo por alguns segundos e baixada. E aí eles pediram para que aquelas pessoas no barco desenhassem o que elas viram. Apesar de que eles tivessem visto uma vareta, né, uma coisa assim reta, eles fizeram um desenho que era assim, uma coisa encurvada. E aí você entende por que eles fizeram esse desenho assim, apesar de terem visto uma vareta, porque quando você sabe que eles estavam ali no Lago Ness, era o lago que eles estavam lá, e vão muitos turistas lá ao Lago Ness, porque tem o famigerado monstro do Lago Ness, né? E tem muitas pessoas que creem que existe algum monstro ali, algum bicho e tal. Então, eles levantaram uma vareta. Aí o cérebro das pessoas já viram uma coisa assim, como se fosse uma cobra gigante, um monstro, alguma coisa assim, né? Já colocaram uma cabecinha ali onde tinha só uma vareta. Quando a gente está com a mente predisposta a achar alguma coisa, a gente vai achar, né? A gente vai encontrar aquilo mesmo que não esteja lá. A gente falou no episódio passado sobre o solo escritura, né? Às vezes a pessoa pode até acreditar no solo escritura, não, é só a Bíblia somente. E ainda assim interpretar a Bíblia erroneamente. Que como o Jader falou, né, a Vanessa concluiu, a gente pode provar o que quiser com a Bíblia. E, inclusive, fruto de uma interpretação equivocada do texto, a gente estabeleceu uma metodologia de estudo do texto, que é citar aquele texto clássico de Isaías, um pouco aqui, um pouco ali, texto sobre texto, lei sobre lei, né? Um pouco aqui, um pouco ali, a gente chega na conclusão. E quando você pega um pouco aqui, um pouco ali, sem critérios definidos e sem regras interpretativas corretas, você prova qualquer coisa, né? Então, por que os fariseus resistiam tanto a Jesus? Eles estudaram toda a lei e os profetas. O problema é que os textos que eles selecionaram eram justamente textos que falavam sobre a glória do Messias, né? Sobre a monarquia do Messias, sobre essas características davídicas de glória, de conquista, e esqueceram, né? Tipo, a mente deles apagou no viés ali aqueles textos que falavam do servo sofredor, do sacrifício, né? Do cuidado que ele teria para aqueles desafortunados e tudo mais. Todas as outras características do cordeiro sacrificial que estava incluído nessa visão do Messias, né? Então tem todo esse perigo, né? A gente tem que ter critérios corretos, a gente tem que ter maturidade suficiente para entender que a gente não é a palavra final, é a Bíblia que é a palavra final. E para entender qual é essa palavra, a gente precisa de fato se esvaziar dos nossos pressupostos. É claro que isso é impossível completamente, né? Mas existem ferramentas para nos ajudar. Quais são essas ferramentas básicas aqui? A gente não vai dar para explicar todas elas, mas Vanédio, cita um ou dois pontos aí que são ferramentas que podem nos ajudar a ter uma melhor compreensão do texto bíblico, e aí o pastor Jader complementa com mais uns dois e a gente encerra. Tem comentários bíblicos, a gente tem algumas coisas que nos auxiliam, dicionários e tal. Mas eu acho que é muito importante falar de uma postura ao ler o texto. A gente ler o texto, primeiro, não buscando corroborar nossas ideias, né? Ler o texto, confirmar aquilo que a gente já acredita. Isso, ler o texto com uma humildade, né, hermenêutica, e a gente buscar ver no texto, olhar assim onde começa, onde termina o texto, e olhar o texto contextualmente, aprender a pensar contextualmente. Peraí, isso aqui, esse capítulo, esse versículo aqui, ele não está todo o pensamento do autor. Onde começou e onde terminou o pensamento do autor? E eu tentar fazer sempre esse exercício, fazer perguntas ao texto. Peraí, ele está falando com quem? Por que ele está falando isso? Quem é que está falando? Né? Qual o contexto que estava aqui sendo passado? Então, tudo isso vai nos ajudar a gente se aproximar ao máximo da intenção do autor e não colocar nossas ideias no texto. Né? A Bíblia ela é um livro que ela clama ser a verdade. E ela foi escrita de um jeito muito intencional. Então, a gente deve valorizar todo o conteúdo que está ali escrito. Porque se foi escrito, ele tem uma verdade que ele quer transmitir. E eu acho que um outro ponto muito importante também é que a Bíblia ela não é um livro sobre mim. Eu não tenho que abrir a Bíblia, eu não tenho que abrir a caixinha de promessas e pescar ali uma mensagem que vai melhorar o meu dia.
porque o objetivo de Deus é salvar o ser humano. Então a Bíblia, o assunto mais importante é Jesus. Eu acho que toda a história, todo o texto, no final, você tem que compreender mais sobre a salvação. Acho que esse é um princípio. Todo texto ele é sobre salvação. E se talvez a Bíblia seja alguma coisa sobre mim, é a situação terrível em que eu me encontro sem essa salvação, né? E não para massagear meu ego, para engrandecer quem eu já sou, confirmar minha identidade religiosa ou coisas do tipo, né? Leia o texto, não fique só lendo versinho aqui, versinho ali. Escolha um capítulo, tenta entender dentro desse capítulo onde ele se insere no próprio livro, quem foi o autor, por que escreveu, quando escreveu, para quem escreveu. Hoje você tem diversas ferramentas gratuitas na internet. Tente estudar o texto bíblico e não simplesmente fazer uma leitura apressada de manhã para dizer que leu seu ano bíblico. E eu tenho certeza que vai agregar muito mais na sua vida e aos poucos você vai crescendo em sabedoria, em graça, entendendo de forma humilde que o Espírito Santo está ali para te ajudar no meio desse processo todo. Beleza? A gente se vê na semana que vem para conversar um pouco mais sobre esse tema fantástico. Eu te espero lá. Um abraço e até lá.